Graças e paz a todos, venho aqui mais um dia trazer vídeo da palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos na mensagem de Jesus, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, porque essa palavra de hoje está muito abençoada. Me fortaleceu bastante e creio que vai te fortalecer também. E hoje a palavra do Senhor, nós iremos falar sobre o nascimento de João Batista. Primeiro, quem era João Batista? João Batista era um profeta de Deus. Era aquele que veio preparar o caminho para Jesus. E antes de entrarmos nessa passagem, iremos ler Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Agora iremos ler Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Agora iremos ler a palavra que iremos abordar. Lucas capítulo 2, capítulo 1, versículos 57 ao 66. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usará de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disse-lhe, ninguém na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram, por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória ao nome de Jesus. Primeiro, Zacarias era sacerdote e sua esposa Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E um certo dia, estava Zacarias cumprindo seu papel de sacerdote, iria queimar incenso no templo do Deus Altíssimo, quando apareceu um anjo a Zacarias, dizendo que Zacarias ia ter um filho. E Zacarias, a reação foi aquela reação que ele não acreditou no momento, ele ficou surpreso. Por quê? Porque a sua mulher era estéril. Só que Zacarias e Isabel, esse casal, eles eram tementes a Deus, eles buscavam a presença do Senhor, eles eram dedicados à palavra do Senhor, à obra de Deus, eles eram dedicados, eles viviam verdadeiramente a palavra de Deus. E Isabel era estéril, só que aí há uma promessa daquele que não erra, há uma promessa do Deus Altíssimo, a promessa de Deus, porque João Batista, que sua mãe era Isabel, Jesus, que sua mãe era Maria, elas duas eram parentes. Então, Jesus e João Batista, eles eram primos. E teve um certo encontro, as duas mulheres, com cada um com seu filho na barriga, e o Espírito Santo tomou as duas crianças dentro do ventre. E, lembrando que nós lemos Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te
conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, essa palavra veio a quem? A Jeremias. Só que a palavra do Senhor, ela se completa. Ela se completa de uma forma que serve também aqui para João Batista. Essa palavra, por quê? Porque o Senhor Deus já tinha escolhido João Batista antes dele ser gerado no ventre da mãe de João Batista. Antes de João Batista ser gerado no ventre de Isabel, o Senhor Deus já tinha o escolhido e já tinha dado João Batista como profeta. Aquele que iria preparar o caminho para Jesus. Aquele que falou que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E João Batista, quando ele é escolhido por Deus, assim como você e eu somos escolhidos de Deus, antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães, o Senhor Deus já nos escolheu. Nos escolheu para quê? Para fazer a boa obra, para viver no centro da vontade de Deus. Então, João Batista aqui já tem um chamado, assim como eu e você temos um chamado. Só que nós temos que buscar mais a presença do Senhor para descobrir qual chamado nós temos. Então, João Batista aqui foi chamado para o quê? Para preparar o caminho para Jesus. João Batista veio a pregar no deserto, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E João Batista começa a preparar o lugar, começa a batizar pessoas, mas antes dele começar a preparar o lugar, antes dele começar a batizar pessoas com água, antes o Senhor Deus tinha o escolhido, e antes ele foi escolhido a dedo por Deus. Antes, um anjo apareceu para seu pai, para dizer que ele ia ser cheio do Espírito Santo de Deus. O anjo estava dizendo que ele não ia beber nem vinho nem bebida forte, e ele seria grande diante do Senhor. Que ele iria ser o quê? Ser aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. E João Batista, antes de vir esse nome João Batista, o anjo já tinha falado para quem? Para Zacarias e para o quê? A Isabel. Que o nome desse menino ia ser João. E seu pai, quando recebe a notícia do anjo, ele fica em silêncio, ele não consegue falar. Ele fica mudo, por conta de que ali foi um sinal que iria se cumprir a promessa de Deus. E quando a Isabel dá à luz, que a mãe do menino, as pessoas perguntaram qual era o nome do menino, e Isabel fala que é João o nome dele. As pessoas questionaram Isabel, porque não tinha ninguém na parentela de Isabel com este nome. E as pessoas queriam que o nome do menino fosse o nome do pai. Só que o anjo antes já tinha falado que o nome daquele menino era para ser João. E quando foram perguntar ao seu pai, só que o pai do menino não conseguia falar. Por quê? Porque o anjo tinha selado a boca dele, a língua dele. Ali para ser um sinal. Então, quando ele pede uma tábuazinha e vai escrever, ele escreve: o nome do menino será João. E aí, a língua descolada, ele começa a falar. E ele começa a falar, dizer que o nome do menino será João. E ele começou a se alegrar, louvar e agradecer o nome do Senhor. E nesse momento que ele começa a adorar e engrandecer o nome do Senhor, Zacarias foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e profetizou cheio do Espírito Santo. Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias não profetizou aqui sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele profetizou estando cheio do Espírito Santo de Deus. Ele profetizou palavras sobre aquele menino, sobre o que João iria ser. Qual era o propósito que João estaria, qual era o chamado de João. Zacarias vai dizer que o chamado de João era o quê? Era profeta de quem? Do Altíssimo, do Deus Altíssimo. E que ele iria preparar lugar, preparar o caminho para o Senhor Jesus. E que ele iria ser grande diante de Deus. E que
João Batista iria ser bastante usado pelo Deus Altíssimo. E na fase de crescimento de João Batista, quanto mais ele crescia, mais ele era fortalecido em seu espírito. Ele vivia nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Isabel. Então ele vivia nos desertos. E para muitos, desertos é solidão. Para muitos, deserto é sofrimento. Mas nós temos que percebermos que deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar de experiência. Deserto é lugar de fortalecimento de espírito. Deserto é lugar de crescer na graça e no conhecimento. João aqui estava nos desertos, só que ele estava o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. João aqui estava sendo fortalecido o seu espírito. E João aqui estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Estava com intimidade com Deus Altíssimo. Então, nós percebemos que antes de sermos gerados no ventre de nossas mães, nós somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu a dedo e nos escolheu para que nós venhamos para essa terra para cumprir o que o próprio Deus colocou em nossas mãos. Cumprir aquilo que Deus nos chamou. E cada um tem um chamado. Cada um foi chamado para algo da parte de Deus. Para vivermos no centro da vontade de Deus. João aqui foi cheio do Espírito Santo de Deus. João aqui foi grande diante do Deus Altíssimo. E o anjo fala que ele não iria beber nem vinho e nem bebida forte. Então ele iria ser grande diante de Deus. João aqui, ele crescia a todo momento. O seu espírito fortalecia. Ele crescia na graça e no conhecimento. A cada vez que ele crescia o quê? Na intimidade com Deus. Ele buscava o Senhor Deus de todo o coração. Enquanto para as pessoas que olhavam para João no deserto, João isolado, as pessoas enxergavam isso. Só que João estava no deserto tendo intimidade com Deus. João estava no deserto crescendo na graça e no conhecimento. João estava no deserto fortalecendo o seu espírito. Estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus sempre, os planos de Deus é maior e melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus é sempre maiores e melhores do que os nossos. Então, Deus te escolheu. Deus te escolheu para algo grande. Deus te chama como chamou João Batista. Deus te escolheu como escolheu João Batista dedo. E eu e você temos essa responsabilidade. Nós temos esse presente da parte de Deus, de ter o privilégio de ser chamado pelo Deus Altíssimo para a boa obra, para fazer parte do seu exército, para ser considerado seu filho. E quando você toma posição, igual João tomou posição aqui, João em nenhum momento ele saiu do propósito. Em nenhum momento João saiu daquela posição que o Senhor Deus tinha colocado sobre ele. Deus tinha colocado sobre ele uma posição. Ele permaneceu na posição onde Deus colocou, onde Deus tinha chamado ele. Ele ficou no centro da vontade de Deus. Ele estava andando em direção da promessa. Ele andou em direção da palavra daquele que não erra, da palavra daquele que tinha o chamado. João viveu o chamado. E Deus te chama hoje para que você viva o chamado que Deus tem na sua vida. Para que você ande em direção da promessa.
para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas você precisa tomar posição. Você se encontra no deserto, mas você está crescendo na graça e no conhecimento nesse deserto. Se você se encontra no deserto, você está tendo mais intimidade com o próprio Deus. Se você está nesse deserto, é porque Deus está contigo. Porque o Deus que deu aquele pão para Elias, e Elias andou 40 dias com a força daquele pão que veio do céu e aquela água. É o mesmo Deus que está te alimentando nesse deserto. É o mesmo Deus que está te levantando nesse deserto. Então, toma posição. Permanece no centro da vontade de Deus. Vá caminhando em direção da promessa. E lembre-se, viva as promessas de Deus. Viva o chamado. Aquilo que Deus te chamou. Viva. Esteja em posição. Não seja covarde. Fica na posição. Porque Deus quer te usar tremendamente. Vai ser tão lindo ver Deus te usando. Vai ser tão lindo ver Deus cumprindo tudo aquilo que tem preparado para a sua vida. Então essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Me fortaleceu bastante e creio que te fortaleceu também. E que você vai viver o chamado que Deus tem na sua vida. Relembra a todos os irmãos que curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Também seja canal de bênção na vida de alguém, compartilhando esse vídeo para mais pessoas.